Olá outra vez, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso do Zero aos Pips. Pessoal, nessa aula vamos falar sobre o risco-recompensa e sobre os tipos de ordens que existem no mercado. Vou aqui falar sobre o risco-recompensa. Risco-recompensa. O risco-recompensa é o quê? Vamos assim dizer, numa cooperação de compra. Eu gosto sempre de dar com exemplos, né? Pá, um buy. Pá, dei aqui um buy, né? Pá. Ok. 0,10. Vamos supor aqui que é 0,10. O nosso stop loss, né? Fica aqui em baixo, já explicamos. Ok, tá aqui. Pá. Nosso take profit, você tá aqui em cima. Pá. Take profit. Prontos. Take profit tá aqui em cima, né? Eu vou apagar para ficar melhor, vou pôr um pouquinho mais em cima. Aqui. Isso. Vamos lá. Stop loss. Está aqui, né? O mercado está a começar a subir. Pá. Take profit, certo? Certo, bonito. Bem, pessoal, a partir do momento em que o mercado bater no nosso take profit, quanto é que nós vamos ganhar? Não sei. Vamos para aqui mesmo os 40 pips. Temos um risco 1% do nosso capital. Agora vamos colocar uns 200 para variar. 200 euros. 1% do nosso capital, ou seja, a nossa banca é de 20 mil. Aqui, vamos supor que aqui sejam 4 vezes 3, 12. Vamos supor que são 120. Os mesmos números. Pá. 120 pips. Por que eu fiz isso 4 vezes 3? Porque eu já quero vos induzir a um caminho. Vocês vão apanhar já. Pessoal, aqui é o nosso risco, ou seja, daqui do nosso ponto de entrada para baixo o mercado está negativo. E daqui para cima o mercado está positivo, certo? Portanto, o mercado batendo aqui vai fechar com 120 pips, 40 pips, ok. Mas em termos de valores, quanto é que é? 120 pips. Claramente eu coloquei aqui 0,10, mas agora vou ter que apagar, né? Porque se eu coloquei aí outros parâmetros, tento agora saber qual é o risco. Vou ter que utilizar a calculadora e vocês podem utilizar a vossa calculadora, o vosso escritório operacional. Vou colocar os 200 e dividir. Ok. Vamos utilizar o lote de 0,5. Exatamente. 0,5 ou 0,50 para alguns, mesma coisa. Então, o lote de 0,50 é igual a 5 euros por pip. Portanto, se eu sei que são 5 euros por pip aqui, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 40, 200. Então aqui já sei que são 200 euros. 200 euros equivale a 1%. Ok. E aqui, 120 vezes 5. 120 vezes 5 eu sei que são 600, certo? Vamos aqui confirmar. São 600, sim, são 600. Não preciso confirmar. 600, pá. Então sei que são 600 euros. Ou seja, qual é a relação que existe entre 200 e 600? Ou seja, qual é a relação que existe entre o meu risco, que eu coloquei do meu stop loss, e a minha recompensa? Vou colocar aqui. Qual é a relação entre o meu risco e a minha recompensa? Tem uma relação, eles dois. Qual é a relação? O meu risco é de 200 e a minha recompensa é de 600. Portanto, eu fazendo essa conta aqui, não vou fazer 200 a dividir por 600, mas vou fazer o contrário. Vou fazer 600 a dividir por 200, que vai me dar 600 a dividir por 200, 3. Ou seja, a minha relação de risco-recompensa é igual de 1, coloca sempre o 1 primeiro, 1 para 3. Exatamente. Por quê? Porque eu dividi a minha recompensa pelo meu risco e deu 3. Ou seja, a minha relação de risco-recompensa é de 1 para 3. Por quê? Porque eu arrisco 1%, podia ser 2, 3, whatever, mas arrisco sempre uma coisa para ganhar 3 vezes essa coisa. Por isso é que
40, sei que eu fiz vezes 3, 40 vezes 3 dá-me 120, ou seja, em 120 eu tenho 3 vezes 40, certo? Ok, portanto essa é a relação risco-recompensa. Portanto, sempre que eu estiver a fazer uma operação, estou a fazer uma operação com o risco-recompensa de 1 para 3, quer dizer, vamos supor que eu perca essa operação aqui. Perdi uma vez, perdi outra vez. Aqui não, aqui tem muita confusão, aqui. Perdi uma vez, perdi outra vez, perdi outra vez. Eu só preciso simplesmente de uma única vez para cobrir todas essas vezes que eu perdi. Por quê? Porque a minha relação de risco-recompensa é de 1 para 3. Ou seja, aqui eu vou perder 40, aqui 40, aqui 40 pips. Vamos supor que é em valor, né? Vamos pôr em valor já. Né? 200, aqui 200, aqui 200. Quando eu for ganhar, vão ser 600. Ou seja, os 600 cobriu tudo isso aqui. Cobriu tudo. Aqui é assim, não fica muito confuso. Né? 200, 200, 200. E aqui eu ganhei, né? São 600. Ou seja, é igual a isso. Mas esse meu acerto cobre todo esse risco incorrido. Portanto, a relação de risco-recompensa é muito, mas muito importante. Por quê? Porque isso é que vai ditar como é que o nosso jogo vai funcionar. Portanto, se eu tenho uma operação com risco-recompensa do gênero, eu posso ficar descansado que até perder 3, estou bem, estou chill, porque na próxima eu ganho e estou bem. Mas como é que eu vou saber que na próxima vou ganhar depois de 3 perdidas, ou depois de 2, ou mesmo na primeira acertar? Com a minha taxa de acerto, que é o que eu vou explicar agora, pessoal. Como é que funciona a taxa de acerto? Pessoal, aqui. Taxa de acerto. Somente taxa de acerto, logicamente, é, vamos supor, 80%. É simples isso, 80%. Ok, quer dizer que em 10 eu vou acertar 8 e errar 2. Portanto, eu tenho uma taxa de acerto de 80%, quer dizer que das minhas operações, né, vamos supor que eu faço, eu tenho um risco-recompensa, um RR, né, risco-recompensa, já aprendemos, por exemplo, 1 para 3, como aquela, e aqui é a mesma coisa, eu consigo achar a minha rentabilidade, sabia? Ou seja, a nossa rentabilidade é de 2,2 por trade. Portanto, quer dizer que em, por exemplo, 1000 euros, com 1000 euros, claramente que isso tem a ver com um prazo, né? Vamos supor 1000 euros, chama aqui colocar, ele não colocou o tempo, mas é em média, vamos supor em média, não importa o tempo, menos tempo, mais tempo, a média é sempre essa. Em média, com 1000 euros, eu tenho uma taxa de rentabilidade de 2,2, quer dizer que é 2 vezes 2,2, quer dizer que em média, com estes dados da minha técnica, claramente que não é esse dado, esse é um exemplo, porque eu não tenho essa taxa, esse risco-recompensa, posso ter essa taxa de acerto, mas não tenho esse risco-recompensa, eu terei 2.200 euros em média. Claramente depende muito do tempo e também claramente do capital, né? Mas, ou seja, isso para nós entendermos se é rentável a nossa forma de operar ou não. E como é que eu sei da minha taxa de acerto? Claramente vou ter que fazer um backtest, etc. E aí entramos para vos explicar rapidamente o que é um backtest. E até nem preciso aqui escrever, vou só falar mesmo. Pessoal, um backtest é: eu vou recuar o gráfico e vou olhar tudo aquilo que o gráfico teve a mostrar, consoante a minha forma de operar. Por exemplo, vou selecionar semana a semana. Mas depois no computador
mostro tudo isso com mais calma. Estou só a falar nesse momento. Vejo semana a semana, semana a semana, semana a semana. E consoante essas semanas vão passando, eu vou fazendo a análise como se eu estivesse a operar mais claramente com base numa técnica que nós vamos ensinar-vos daqui a pouco. Mas antes, vamos só falar aqui, pode ficar assim, sobre os tipos de ordens. Exatamente. Pessoal, tipos de ordens. Vou colocar aqui assim rápido. Já falamos de duas. Que é o buy e o sell. Porém, eu vou dar uma distanciazinha. Vocês vão entender porquê. Que é o buy e o sell. Porém, no buy, nós temos o buy limit e o buy stop. E no sell, eu tenho o sell stop e o sell limit. Exatamente. São essas formas, esses tipos de ordens que nós temos. Essas duas aqui, o sell e o buy, são execuções de mercado. Ou seja, eu executo no momento, pá, execuções de mercado. Já essas aqui são ordens pendentes. Eu vou deixar uma ordem pendente no mercado. Ok. Então, deixando essas ordens pendentes, de que forma é que elas funcionam? Agora vamos começar. Vamos começar primeiro pelo buy limit. Primeiramente, vamos começar pelo buy limit. Não vou falar das outras, porque as outras simplesmente apertas no botão e fazes uma compra ou uma venda. Mas o buy limit, como é que funciona? Vamos supor que o mercado está aqui, está a andar, está a andar. Tá. E tá aqui. O que é que eu acho? Eu acho, de acordo com a minha análise, que nesta zona aqui é uma zona muito importante em que o mercado se bate lá, nesta zona, vai voltar a subir. Ou seja, é um suporte. Vai suportar, o preço vai suportar. E já explico o que é suporte e resistência quando estivermos a falar sobre a análise gráfica. Então, eu sei que aqui é uma zona que o mercado vai suportar. Portanto, o que é que eu prevejo que vai acontecer? É que bate e depois começa a voltar. E assim sucessivamente. É isso que eu acho que vai acontecer. Portanto, aqui neste ponto, o que é que o mercado vai fazer? Deram conta que aqui neste ponto, daqui para aqui, o mercado subiu. Então, se eu acho que isso vai acontecer, ele vai subir. Então, o que é que eu vou fazer aqui? É uma compra. Portanto, vou deixar aqui um buy limit nesta zona, neste ponto aqui, para ser o meu ponto de entrada quando o mercado bater aqui. E quando é que eu coloco? Quando o mercado, nesse caso, quando o mercado estiver aqui, antes dele chegar lá. Portanto, quando o mercado lá estiver a chegar, eu vou pegar, vou simplesmente olhar e esperar ele acionar a minha operação automaticamente. E também da mesma forma eu vou sempre deixar um stop loss parametrizado aqui, fica sempre um stop loss. E o meu take profit, cara, aqui, ele bateu, pá, take profit. E tá-se. Portanto, o mercado desceu, bateu, subiu e tá. Ou seja, assim é que funciona. Ou seja, o mercado está a andar, eu deixo uma linha embaixo que ele tem de bater lá e subir. Mas ele pode bater e não subir. Ele pode não fazer isso. Ou pode pegar, vamos supor aqui. Vem aqui. Aqui a linha. Ele pode vem aqui, anda. Não sobe logo, mas fica a andar aqui no meio disso e depois sobe. E depois vem, pode descer. Ou vai bate. Ou pode vir, subir, descer e bater. E perdemos.
Ou quando ele estiver aqui, se nós não colocamos no break-even point, aquilo acontece, mas se colocamos no break-even point, ele vem aqui, pegamos no stop loss, mandamos em cima, fica mais ou menos aqui o stop loss, ele vem, pá, bate e estamos protegidos. Ou, dá muitas hipóteses, né? Estou a conjecturar. Ou ele está aqui, vem, bate e pá. Nem sequer ficamos muito positivos, só aqui nesse momento. E depois ele só desceu. O mercado faz o que ele quiser. A nossa análise tem que estar preparada para nós fazermos a nossa forma de operar. Bem, ok. Agora vou explicar sobre o buy stop. Vamos lá. Portanto, tem aqui o mercado. Eu vou deixar aqui uma linha para o buy stop. Buy stop. Antes do mercado lá chegar. Como é que funciona essa linha? Eu sei que se o mercado chegar nesta zona aqui, ele vai continuar. Porque porventura aqui tinha uma resistência que ele veio, bate e quebra esta resistência aqui. E depois começa a subir. Ou seja, eu sei que a partir daqui ele só vai continuar. Então eu deixo aqui um buy stop, que é uma ordem em que se o mercado cruza esta linha aqui, ou simplesmente toca nesta linha, ativa uma ordem de compra. E o mercado vai continuar a subir e eu estou em lucro. E claramente também tem o meu stop loss aqui definido. Como tudo. E o mercado simplesmente vai e bate no nosso take profit. Sell limit. Basicamente o mercado está de vir, eu vou deixar uma linha aqui, que eu sei que ele vai andar, está aqui, vai bater nesta linha e depois vai voltar. Eu já tenho aqui o stop loss que eu parametrizei, tenho aqui um take profit, e ele vem e bate no meu take profit, ou não faz isso, vai, bate no meu stop loss, e tá. E agora, rapidamente, só para fecharmos, vamos falar sobre o sell stop. Vamos lá. Sell stop. Pessoal, o mercado está a andar. Tá. Vou deixar uma linha aqui, que ele vai. Quando cruzar essa linha, ou pelo menos tocar nesta linha, vai ativar uma ordem de venda. Ativa uma ordem de venda aí, só vai descer. Bem, sell stop, o mercado está a vir para aqui, ativou a nossa operação e começou a descer. Desceu e atingiu o nosso take profit. Aqui, nosso stop loss estava definido, né? Como já dissemos. E é isso, pessoal, aqui bateu. Ou seja, o seu stop ele bate numa zona em que nós definimos como nosso ponto de entrada, a nossa operação é ativada e ele desliza e bate no nosso take profit. Pessoal, muito obrigado. Vocês agora vão entrar para o novo módulo que é da análise gráfica, introdução à análise gráfica. Vamos explicar os conteúdos todos, suportes, resistências, tendência, fractal e frequências e canais, isso tudo. E claramente vamos fazer o uso do quadro e também do nosso computador. Mas antes de nós partirmos para a nossa aula de introdução à análise gráfica, vou deixar aqui um vídeo que nós já fizemos para o nosso YouTube, como é que vocês podem configurar a vossa plataforma, que é o MetaTrader. O que é o MetaTrader? MetaTrader é a plataforma que vos permite fazer as vossas operações. Então, no próximo vídeo vocês vão ter, antes do novo módulo, o vídeo sobre como configurar o MetaTrader. Pessoal, podem baixar o MetaTrader à vontade. Baixem em algumas corretoras, por exemplo na própria firme. Se vocês forem para a própria firme, nem precisam de criar conta nem nada, vamos só para lá, para plataformas e tal, podem baixar o MetaTrader 5 ou 4. Eu utilizo o 4, se vocês também quiserem podem, mas também podem usar o 5, é indiferente. Tem algumas ferramentas que no 5 são melhores do que do 4, né? Ou são mais otimizadas, mas eu uso o 4 e para mim já está fixe. Podem lá baixar o MetaTrader, façam a instalação e depois tem o próximo vídeo a vos explicar como é que vocês podem fazer a configuração correta para começarem a fazer as vossas análises. Então é isso, pessoal.
aguardem para o próximo vídeo, que nós nos vemos por aí. E até já. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram ter adicional, coloquem sempre aqui na caixa de comentários e eu vou sempre estar aqui a ver e a vos responder, quando possível, as vossas questões. Então, obrigado pela vossa atenção mais uma vez e tchau, tchau.